Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 2/12/2023. E nesse horário, nós estudamos essa obra de Paulo de Tarso e as Leis Morais. Essa obra de Guilherme Del Valle da Silva. Nós estamos estudando, hoje vamos entrar na Lei de Igualdade. Paulo de Tarso e o mundo feminino. Mas antes de nós iniciarmos, vocês estão recebendo, né, a mensagem que é para ser lida do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Eu mandei hoje qual era a lição 2. Todo dia que eu me lembrar, eu vou mandar a lição, que aí a pessoa não se perde. Ontem nós lemos o prefácio, né? E hoje foi a lição 2, o tempo. Então, todo dia vai ser uma lição diferente. E eu mandei o PDF também. Quem não tiver o livro, vai lá no PDF. Então, vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecer a oportunidade que todos nós temos de estarmos aqui reunidos em mais uma tarde de estudos, em mais uma tarde de reflexão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos envolva em sua infinita misericórdia, nos trazendo a força que tanto precisamos para continuarmos a nossa trajetória, sempre buscando a nossa evangelização, para que possamos, assim, nos tornarmos trabalhadores mais efetivos para ser o Senhor. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre em nosso lar, em nossos corações e no coração de todos os nossos irmãos. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, vamos lá começar o nosso estudo. Como eu falei, hoje nós estamos estudando a Lei de Igualdade, Paulo de Tarso e o mundo feminino. Então, vamos começar, já que vamos falar de Lei de Igualdade, pegando o nosso Livro dos Espíritos. Na questão 803. Vamos lá pegar, deixa eu ver aqui direitinho se o som tá bom, tá ok. Então, vamos lá. Questão 803, Lei de Igualdade, capítulo 9. A Lei de Igualdade está no item 8, né? Das Leis Morais. Questão 803. Kardec pergunta a seus espíritos: todos os homens são iguais perante Deus? E os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais, né? Essa lei, isso é tão antigo, né? Pena que o homem ainda não consegue compreender essa mensagem, né? Todos são iguais, mas o homem tem tem uma dificuldade muito grande para compreender isso. Compreender que todos nós somos pessoas iguais. Ninguém é superior a ninguém. É claro que a gente sabe que, de acordo com o nosso grau evolutivo, né,
as pessoas têm um conhecimento um pouco maior que o outro, por causa do grau evolutivo. Mas, perante Deus, todo mundo está no mesmo nível. Tá? Perante o coração dele, todos são iguais. Mas nós temos uma grande dificuldade de entender, de aceitar, e por isso as agressões, as guerras, a violência, porque a gente acha que nós somos melhores que os outros, que nós temos mais direitos que os outros, mas na realidade a gente sabe que isso não existe, né? Deus não concedeu superioridade natural. Olha só, isso aqui é importante. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Se nós temos alguma superioridade em relação ao outro, pode ser intelectual, porque a pessoa estudou, né, conseguiu alcançar um certo grau, mas superioridade natural Deus não concedeu a nenhum homem. Todos são iguais. Todos são iguais, né? Nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante para Deus, tanto aquele mais poderoso dos poderosos, como o homem mais simples, ele ama todos da mesma forma. Nós é que não entendemos isso, aí falou um monte de besteira. Denise, dá para você ler a 805? Lê aí para a gente 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu nunca retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Mas tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Lê a nota também? Assim, a diversidade de aptidões entre os homens não provém da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, mas permitiu que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Alberto, lê 806 e 806A. E o microfone. 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem, não de Deus. 806A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá
em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. É aqui uma coisa, né, interessante, né, sobre a desigualdade social. Ele diz aqui: desaparecerá essa desigualdade quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Aí ele diz aqui, ó, restando apenas a desigualdade do merecimento. Muito interessante isso. A desigualdade social, ela vai desaparecer, né? Mas a desigualdade do merecimento, essa continua, porque isso depende da nossa vontade. Depende da nossa vontade. Aqueles que estão se esforçando mais têm um merecimento maior. Aí não tem justiça. Aqui não tem egoísmo, vaidade e orgulho. Entendeu? Porque ele diz... quando a pergunta, na minha pergunta é assim, essa desigualdade social, né, desaparecerá algum dia? Ele diz, só as leis de Deus são eternas. Então, essa desigualdade social, ela vai desaparecer, tá? Mas ela desaparece quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Aí não tem mais desigualdade social. Quando os homens não forem mais orgulhosos, não forem mais vaidosos, não forem mais egoístas, a desigualdade social vai desaparecer. Porque todo mundo vai dividir tudo com todo mundo. Não é verdade? Mas a desigualdade do merecimento, essa continua. Essa existe, porque essa depende não do outro dividir o pão comigo. Essa vai depender do meu esforço. E não do outro me ajudar ou deixar de me ajudar. Rose, esse merecimento também nem depende de Deus, né? Depende de cada um. De cada um. Não depende, porque Deus gostaria que todos tivessem o mesmo merecimento. Deus gostaria, né? Mas depende de cada um de nós. E não tem nenhuma aquela história, a gente não pode nem dizer que tem aquela história do espírito criado primeiro e do espírito criado depois. Porque, às vezes, tem espíritos, e nós já até falamos isso no Livro dos Espíritos, que foram criados depois, mas aceleraram o seu processo. Enquanto alguns que foram criados há muito mais tempo ficaram, entendeu? Bem devagar ao longo do caminho. Enquanto outros começaram a correr atrás do prejuízo. Começaram a acelerar. Isso depende de nós. Então, você pode ter um espírito, um exemplo. Um espírito criado há 1 bilhão de anos, um exemplo. E outro criado há 500 milhões de anos. De repente, esse que foi criado há 500 milhões de anos pode ser mais avançado moralmente, espiritualmente, do que o outro que é mais velho que ele. Porque depende do interesse da pessoa. Entendeu? É igual como o pessoal diz assim, às vezes você tem uma casa espírita e tem aquele trabalhador da casa espírita e está ali na casa espírita há 40 anos. Sempre naquela mesma marcha. Chega, assiste palestra, recebe água fluidificada, recebe o passe, às vezes faz uma coisinha ou outra, vai para casa. E tem aquele que chegou há pouco tempo. Chegou, começou a observar o trabalho que tem na casa, começou a fazer um monte de curso, começou a estudar.
Daqui a pouco ele está coordenando o curso, aí começa aquela fofoca, nossa, chegou agora, já quer sentar na frente. Mas, às vezes, aquele chegou agora, mas ele se interessou por coisas que o outro nunca se interessou. E ele começa a trabalhar, começa a correr atrás, começa a fazer isso, fazer aquilo outro. Entendeu? Então, o merecimento depende de nós, do esforço que você faz por se melhorar. E isso aí, os mais. Você pode ter espíritos criados mais depois, mas que estão mais avançados moral e espiritualmente. Porque eles estão o quê? Buscando conhecimento, buscando aprender as coisas. E tem pessoas que não. Ficam ali, na delas. Sem se interessar. Quer apenas, entendeu? Chega ali. Então, é o que diz aqui. Restando apenas a desigualdade do merecimento. A gente tem não vou dizer que poderia dizer que os outros não teriam interesse, mas quem estudou a obra Paulo Estevão viu muito isso no próprio Estevão. Quando ele começa na Casa do Caminho, né? Ele chega como ele é Elisiel, e ele foi obrigado a adotar uma nova identidade, né? Por causa da perseguição. Então, ele adota o nome de Estevão. Ele começa a fazer um trabalho na Casa do Caminho, estudando, trabalhando, tudo mais, que ele se torna um destaque dentro da casa. Ele se torna um destaque dentro da casa. E Pedro estava sempre ali ao lado dele, orientando, ensinando. E o destaque dele é tanto dentro da casa que quando Saulo vai até lá, quem é que chama a atenção de Saulo? É Estevão. Não são os outros. É Estevão. Ele começou a trabalhar, ele começou a pregar, ele começou a ensinar, e é ele que ia lá para frente e ficava pregando o Evangelho de Jesus. Quantos haviam ali na casa que tinham caminhado ao lado de Jesus? Vários. Filipe, João, tinham caminhado ao lado de Jesus. Estevão não conheceu Jesus, nem sabia que Jesus existia. Quem apresentou Jesus para Estevão foi Pedro, na Casa do Caminho. Olha o destaque dele. Ele se destacou. Por quê? Porque era espírito superior. Não. Se você ler Paulo Estevão, ele senta do lado de Pedro, Pedro fala com ele, ele começa a estudar o que tinha já sido escrito e começa a trabalhar. Ele se destaca. Ele se destaca. Olha o caso de Saulo. O que aconteceu quando Saulo, agora depois Paulo, começa a fazer todo aquele trabalho? Ele adquire até adversários dentro do cristianismo, dentro do movimento cristão. Porque o pessoal não aceitava. Ora, ele era um judeu, foi um perseguidor, se converteu, abraçou o cristianismo, estudava, trabalhava, se destacou. Quantos não gostavam dele dentro do movimento judaico? Não gostavam dele. Porque viram que ele o quê? Cresceu. Porque Deus resolveu empurrar ele para frente? Não, foi ele, assim como Estevão, que foram atrás, entendeu? Por isso ele fala aqui, restando apenas a desigualdade do merecimento. Essa não tem nada a ver com Deus. Essa não é igual a desigualdade social. Essa é você que vai correr atrás. Você é que vai buscar esse merecimento, né? Então, eu achei muito interessante isso. A desigualdade do merecimento, o orgulho e o egoísmo, liquidando orgulho e egoísmo, você não acaba com ela. Porque ela depende do interesse de cada um de nós, né? Agora, Eloá está aí?
Ela desligou a câmera, eu não sei. Eloá, você está aí? Estou. Lê 807 e depois você não fecha o livro dos Espíritos, não. Deixa ele aberto, nessa mesma página, tá? Lê 807 para mim. Ok. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio, oprimindo os fracos? Que se deve pensar? Dos que abusam da superioridade de sua posição social para em proveito próprio e os fracos merecem átema que deles serão, a de seu turno, oprimidos, renascerão de existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito, sofrer aos outros. Então, é o que ele está falando, né? O que acontece com as pessoas que abusam da sua posição social para oprimir, agredir, ofender os mais fracos? Aí ele diz, esse anátema, quer dizer, merecem repúdio, né? Merecem repúdio. Ai deles, serão oprimidos, por sua vez. Serão responsáveis, porque ninguém tem o direito de agredir, ofender a ninguém, tá? A ninguém. Renascerão numa nova existência e que sofrerão tudo que tiverem feito sofrer aos outros. O respeito é necessário sempre, sempre. Não feche o livro dos Espíritos, não, deixa aberto aqui mesmo, tá? Nessa página. Deixa aberto aí. Vamos agora voltar ao nosso livro, Paulo de Tarso e as Leis Morais. O meu é página 153. Deixando aí o livro dos Espíritos aberto, tá? Na página aí. Aí diz assim, ele inicia com uma passagem da carta de Paulo aos Romanos. Para Deus não há acepção de pessoas. Quer dizer, para Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Todos são iguais. É isso que ele quer dizer. Está na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 11. Para Deus, todos são iguais. Perante Deus, todos os homens... Ô, Rose, desculpe, qual é a página? 153. No meu livro aqui, ó. 153. Também. Tá. Então tá lá. Para Deus não há acepção de pessoas. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 11. Então, para Deus, não há diferença entre os homens. Perante Deus, todos os homens são iguais. Afirmam os espíritos da codificação espírita, como nós lemos aqui na questão 807, né? Quem quiser pode botar até aí. Livro dos Espíritos, 807. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, o benfeitor espiritual São Luís ensina: Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, tá? Evangelho, capítulo 4. Então, Deus dá tudo igualmente para todo mundo. Estabeleceu bem ponto de partida para todo mundo. E todos têm as mesmas oportunidades. A questão é que uns aproveitam as oportunidades e outros não. Né? Uns aproveitam e outros não. Aí começa a fazer o quê? A diferença de merecimento. Porque uns aproveitam a oportunidade e outros não. Isso está no Evangelho, capítulo 4. Deus cria todos da mesma forma, simples e ignorante. Aqui você pode botar. Livro dos Espíritos, item 115.
Deus cria todos da mesma forma, simples e ignorante. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. E aí todos têm que se esforçar para se aproximar do Criador. Isso está no Livro dos Espíritos 115. Está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Vamos pegar agora o Livro dos Espíritos, da 804. Por isso que eu falei para não fechar. 804, do Livro dos Espíritos. Na 804, assim. Por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens, tá? Então, ele diz aqui, ó, no livro do Guilherme Del Valle, Deus cria todos da mesma forma, simples e ignorante. A diferença entre os espíritos encarnados e desencarnados está na diversidade dos graus da experiência alcançada. Então, a diversidade está dos graus da experiência alcançada. Experiência alcançada é o quê? É o trabalho que você faz e como você faz. Alguns adquirem mais experiência, outros não. E ele aqui dá vontade com que obram. Vontade, que é o livre-arbítrio. Então, lá na questão 804, desigualdade das aptidões. Por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos. Estou respondendo. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo. E, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. São as experiências alcançadas. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade que é o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhe dá aptidões diversas. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. Assim, cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, importa que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, Deus faz tudo certinho. Para um dá uma aptidão, para outro dá outra aptidão, e as pessoas vão fazendo o quê? Trocas. Vão fazendo trocas. Um vai aprendendo com o outro. E assim todos vão crescendo juntos. Mas uns se esforçam mais que os outros. Né? Tem gente que fica parado do tempo, ó. É igual aqui encarnado. Não tem gente que fica parado no tempo, parado do tempo. Aí um dia resolve correr atrás do prejuízo. Aí começa, pá. Né? Então, todos nós temos talentos, todos nós temos talentos. Deus deu talento para todo mundo. Então, basta que você comece a colocar em prática os seus talentos. Agora, Deus não dá talentos iguais para todo mundo, porque senão, como é que haveria troca? Entendeu? Deus dá condições para todos. Agora, ele vai dando os talentos diferentes, para que a gente possa o quê? Interagir. E aí você vai fazendo essa troca. Vai fazendo essa troca e vai crescendo. Vai crescendo, vai todo mundo trabalhando junto. Nós vamos crescendo. Agora, todo mundo tem que se esforçar, né? Todo mundo tem que se esforçar. Se o indivíduo fica sentado à beira do caminho, vai perder.
É aquela corrida, é igual a fábula da, da tartaruga e do coelho, né? Da lebre e da tartaruga. Não é assim? A tartaruga veio ali devagarzinho, ela era manenta, mas ela era o quê? Perseverante. Ela era perseverante. E na perseverança dela, ela foi, chegou lá, né? Todos vão chegar, todos vão chegar. Só que uns vão chegar mais rápido que os outros. Os que vão chegar mais rápido são aqueles que estão se esforçando mais. Vou voltar aqui ao nosso livro do Paulo. Isso explica o porquê de haver tanta desigualdade social no mundo. É de origem humana e não de Deus, refletindo nossos desejos íntimos. Movido pelo orgulho e egoísmo, o ser humano permanece na busca alucinada de acumular para si, recolhendo coisas exclusivamente para seu celeiro, numa ansiedade inexorável, sem perceber que a verdadeira riqueza não está em acumular, e sim em compartilhar. Isso aqui é fantástico, né? A verdadeira riqueza não está em acumular, e sim em compartilhar. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso, né? A gente acha que a verdadeira riqueza está em juntar para si, mas a verdadeira riqueza não está em acumular, e sim em compartilhar. É na troca que a gente cresce. Saiu recentemente, Rose e grupo, uma pesquisa de que existem 2.500 milionários no mundo, que retém 90% da riqueza mundial. Então, você vê, acho que não é 90, não, é menos, mas 2.500 milionários. E tu vê que cada vez ficam mais, né? Com a pandemia, eles Nossa, cresceram, a Amazon cresceu, tudo que é online, porque todo mundo consumia em casa, então esses setores não tiveram crise, ficaram mais ricos ainda. é verdade. Então, essa mentalidade capitalista, ela vai ter que chegar um momento, ter que mudar, né? Não vai ter como se manter. Exato. E a desigualdade social aumentou. 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 Porque muitos perderam seus empregos, Justo, justo. né? Muitos perderam suas casas, não só emprego, casas, tiveram que morar na rua, porque não puderam pagar aluguel, estavam desempregados. E os milionários não usaram a riqueza acumulada durante a pandemia para, não estou dizendo todos, mas uma grande parte não usou para diminuir a desigualdade social. Eles não usaram para diminuir a desigualdade social. Já que eles ficaram milionários com a pandemia, né, até com esse, como ele falou no caso do comércio online, muita gente, e outras áreas também, mas por que não dividiram? Não, vamos agora, né, trabalhar com isso. Você quer uma coisa? No auge, quando começou a história da pandemia, no auge dela, era um tal de ter bolsa, cestas básicas para distribuir, né? Eu me lembro disso. Depósitos, recebiam cestas básicas, todo mundo colaborava, as grandes empresas colaboravam, e o pessoal distribuía a cesta básica para cima e para baixo, né? Depois, com o passar do tempo, com a pandemia arrefecendo, quando a pandemia vai arrefecendo, a miserabilidade tinha aumentado, a pobreza já tinha aumentado. E aí, eu vi um programa onde o rapaz ele estava indo visitar os depósitos, e no auge da pandemia, ele tinha ido lá e estavam abarrotados de cestas básicas, abarrotados, cesta básica, roupa, tudo. Quando a pandemia vai arrefecendo,
Não significa que a miséria estava arrefecendo, pelo Pois é, contrário, a miséria estava subindo, aumentando. porque as pessoas estavam desempregadas. Aí ele foi visitar os depósitos. Sabe o que está acontecendo? O número de cestas tinham caído assim 90%. Os depósitos que no auge da pandemia estavam lotados de cestas básicas estavam vazios. Pouquíssimas cestas básicas. E era a época que a pessoa estava precisando mais, porque não tinha emprego para ninguém, muita gente na rua. Então, as doações de alimento diminuíram intensamente. Hoje, a pandemia, graças a Deus, está sob controle, né? Tem vacina à vontade para quem quiser tomar vacina. De vez em quando a gente pode pegar um Covid aqui ou ali, mas a gente já está vacinado, então ele não faz o estrago que fazia antes, a não ser num caso extraordinário, né? Mas se torna-se uma gripe forte, né? Você toma seus cuidados, se isola um pouco, está tudo resolvido. Mas a miséria continua. O número de desempregados está aí. O número de pessoas moradoras de rua está aí. É Os verdade. aluguéis aumentaram muito. A classe O índice do média. aluguel aumentou muito, muito mesmo. Entendeu? As coisas estão aí. Além disso, nós estamos passando por um problema climático gravíssimo. O preço do arroz explodiu. Os 5 quilos de arroz que eu comprava a R$19, R$20, está R$29, R$30, R$32. Hoje eu saí para fazer compra, eu disse, meu Deus do céu, esse arroz, que era um arroz que eu gostava, era, esqueci até o nome dele, arroz granfino, um arroz ótimo. Granfino, é bom. Eu comprava 5 quilos a R$19, R$18. Sabe quanto ele está? Hoje, 36, 37. isso aí. 1 quilo de arroz que eu comprava na pandemia, logo terminou a pandemia, custava a R$3 e R$4, está R$8,90. 1 quilo de arroz, R$8,90. Hoje, eu fui lá, fui comprar o azeite extra virgem que eu gosto. Sabe quanto está? Um vidro, 40 e pouco. uma garrafa de azeite extra virgem, R$32 a R$38. Eu comprei, sabe o quê? Vinagre de maçã. Isso aí, nós abolimos Isso aí. aqui em casa o azeite, isso aí, porque é o que eu está tô usando. proibitivo. É. Não, e outra coisa, o azeite, desculpe a tente se dissipar, mas é importante a gente falar isso. O azeite de top, andorinha, etc. Mas tem as marcas paralelas que você não sabe onde foi feito, envasado, que é mais barato, mas é um risco tu comprar. Então tem que comprar o bonzão caro, ou não comprar. Economiza, né? Uma gotinha. Porque semana passada, uns 2 meses atrás, já estava caro. Aí eu comprei um daquelas marcas desconhecidas, extra virgem, com selo, mas muito bom. Eu comprei a 22 por aí. Muito bom. Era extra virgem mesmo, porque isso tem um controle. De vez em quando sai a lista daqueles. Muito bom. Sumiram aqueles mais simples. Sumiu para vender o outro. O que está aqui é Borges, Galo, esses assim, 30, Eles somem para botar outros, né? Mais caros. 38. Eu disse, não compro. Comprei vinagre de maçã, é o que eu vou botar na minha salada. Vinagre de maçã, que é muito bom. Eu uso. Vinagre de maçã é muito bom. Salzinho tá bom. Entendeu? Então, você vê. Aí, essas criaturas, as coisas estão muito alto. A desigualdade social aumentou. Aumentou terrivelmente. 1 quilo de feijão caríssimo, que fazia parte da cesta básica, arroz e feijão. É o básico da cesta, o arroz e feijão. Um bom feijão está R$8 o quilo. Então, a desigualdade social vai aumentar cada vez mais. E essas pessoas ricas e milionárias não baixam um pouquinho, né? Não baixam um pouquinho. Não vai fazer falta, né? Tanto Vai fazer dinheiro falta. durante a pandemia. Que tal agora a gente aceitar não ganhar tanto
para dividir um pouco do nosso lucro com aqueles que estão necessitados. Será que um grande empresário desse, que está vendendo o azeite galo a R$ 38, se ele baixar um pouco o preço do azeite para 22, 21, será que ele vai ficar pobre? Eu Será acho que que ele vai ficar pobre? vai estar difícil de acontecer. Eu acho que Pois. não. Mas ninguém quer dividir. Ó, a Regina foi ao supermercado e já percebeu o aumento de preços de produtos, porque vem o Natal, eles começam a aumentar o preço. É oportunista, né? É Exatamente. verdade. Sabendo que o pessoal está recebendo 13º, aí começa. Prevalece, né? Aí começa, entendeu? Prevalece. Então, é o que ele diz aqui, né? A verdadeira riqueza não está em acumular, e sim em compartilhar. Eu não estou falando de todos os empresários, mas tem um grande número Compartilhar. que aproveitou da pandemia, enriqueceu e enriqueceu muito. Agora era hora de compartilhar. Eu vou dividir um pouco da minha fortuna, né, com aqueles que têm menos. Vamos baixar os preços dos produtos. Agora, por exemplo, que foi enviado para o Congresso a taxação das grandes fortunas. Poxa, os caras gritaram que parecia que o mundo ia acabar. Não abre mão de Ninguém quer nada. perder nada. Não querem. E os que mais têm, que não querem mais. Poxa, Querem, não querem. E não sabem Os que que mais têm. tudo é temporário. Que o que ele vai deixar para os filhos, para a família, é uma baita dor de cabeça. Pois é, pois é. Entendeu? Porque muitas dessas fortunas, na hora do vamos ver como é que É fica, briga, é morte. fica desgraçada. É verdade. Muito essa semana passada, a Denise deve estar. Não. A Denise, acho que eu não lembro. Eu estava conversando com uma amiga nossa lá na nossa casa espírita, e ela estava falando sobre isso. Né? Não me lembro se a Denise estava lá, o tempo passa, minha cabeça subia. E ela estava falando, dois irmãos, de uma boa situação social, com posses. Um deles morreu, mas deixou uma filha, que é natural herdeira, lógico, né? Claro. Aí a mãe, que era a matriarca, a dona da herança toda, né? A mãe morreu também. Agora, já estão brigando na justiça, já vai para uns 3 ou 4 anos, porque o irmão que sobreviveu não quer dividir a herança da sobrinha. Brincadeira, né? Foram para a justiça. Vai levar uma vida. O juiz, não sei Vai por levar uma vida. mágoa, o juiz não faz a partilha. A gente não sabe por que o juiz não faz a partilha. Então, o irmão que sobreviveu, ele não aceita dar parte que era do irmão dele para a sobrinha. Ele quer tudo. Ora, eram 2 irmãos, Egoísmo, né? Egoísmo. né? É muito egoísmo. Morreu, a herança foi para os 2. Um dos irmãos morreu. A sobrinha. É ele e a sobrinha. Tem que ser 50% para cada um. Ele quer tudo. A sobrinha está morando num kitnet, Olha, sabe? Muita dificuldade. Ela trabalha, mas enquanto eles têm bens e bens, casas, apartamentos, está tudo preso em juízo. vão morrer e eles não vão resolver. A gente vê isso muito. Está tudo preso. A única coisa que o outro pegou é que eles tinham aluguéis, aí ele pegou o aluguel tudo para ele. Ele nunca dividiu nem os aluguéis dos imóveis com a sobrinha. A sobrinha está passando o maior aperto. Boca aberta. Ele aluga os imóveis, recebe o dinheiro do aluguel para ele. Não, aí está tudo brincando. Não aparece um advogado, um juiz sério, entendeu? OB da vida, né? Então, era a única sobrinha, única filha do irmão dele. E era irmão que ele se dava bem. Essa amiga, eles se davam bem quando viam. Botou dinheiro. Acabou. Botou dinheiro.
a situação. Poderiam estar vivendo felizes, bem, usufruindo os dois dos bens, mas está tudo preso o juízo. Porque não Muito triste. aceita dividir. E não é caridade que ele está fazendo. Não, é direito, né? Direito. Então, a gente vê como essa questão é complicada. Então, às vezes, a pessoa acumula, e depois tudo vai trazer dor. Não vai nem fazer usufruto. Então, Vai ficar brigando. olha o que está aqui no livro. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Né? Jesus era rico de quê? Rico de graça. Rico, espírito puro. Não é? O espírito que tinha todo o merecimento do mundo. Espírito iluminado. Chegou ao ápice. O que ele fez? Renasceu entre nós. Não é? Numa situação, família paupérrima, que tinha muito pouco a família dele, né? O pai era carpinteiro, família paupérrima. Não, quando adulto, não tinha onde repousar a cabeça dele. De nenhuma casa ele tinha mais. Caminhava pelas estradas, comia, muitas vezes, pela bondade dos amigos que ofereciam, né? Era da casa de um, na casa do não tinha propriedade. Se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos, nos deu esse manancial de riqueza, de conhecimento. Então, é aquela coisa, nós temos que dividir, nós temos que estar ali nos ajudando, sabe? Para que a gente possa crescer. Porque tudo isso é empréstimo de Deus. Deus nos empresta os bens para que a gente possa crescer, mas a gente tem que dividir com aqueles que necessitam. Né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Ele diz aqui, ó, dificilmente haverá igualdade absoluta das riquezas. A diversidade de aptidões, habilidades e motivações entre os seres humanos influencia de forma natural a diferença econômica. Por exemplo, todavia devemos lembrar que é da lei de Deus que o mais forte, aqui, ó, é da lei de Deus que o mais forte ajude o mais fraco. Então, é da lei de Deus que aquele que tem mais ajude o que tem menos. O que possui mais deverá socorrer o mais fragilizado por meio da verdadeira caridade. Iremos acabar relativamente com as desigualdades do mundo, sem jamais estimular a mendicância ou estagnação. Isso é importante. A prática da caridade não significa você estimular a mendicância, a estagnação. Que tem gente, né, que não entende isso. Eu estou ajudando aquela criatura que está necessitada, mas estarei sempre procurando incentivá-la a buscar o pão dela. Porque senão você vai estar o quê? Você está passando a mão na cabeça. Você está sendo paternalista. Então, você ajuda aquela criatura que está necessitada, mas você estimula a que ela vá pescar o peixe dela. Queira trabalhar, queira. Né? E vá pescar o peixe dela. Exatamente. As pessoas que caem na miséria por sua culpa também têm responsabilidade perante a sociedade. O convite de Jesus, quando ele diz que as pessoas que caem na miséria por sua culpa também têm responsabilidade perante a sociedade. Significa pessoas que muitas vezes fizeram por onde ir buscar a miséria. Por exemplo, tem pessoas que têm um bom emprego. Tem um bom emprego,
Quando eu digo bom emprego, não quer dizer um emprego de ganhar milhões, não. Tem seu emprego, Emprego honesto. 2, ter 3 salários mínimos, tem a sua casinha alugada, mas aí começa a fazer besteira no trabalho, sabe? É aquela coisa, eu não admito que patrão me chame atenção, eu chego a hora que quero, eu faço o meu trabalho do jeito que eu quero. Se o trabalho, se tem regras da empresa, olha, o trabalho tem que ser feito assim, 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 assim. Ah, não, vou fazer não, está querendo me explorar. Não é assim? Está querendo me explorar. Incrível, né? Incrível. Então, é do patrão, não é meu? Então eu faço, deixo, eu quebro, eu me cuido. Não tem gente que é assim? Está lá, né? Você trabalha na empresa, não é meu, é do patrão, o patrão é rico, por que eu vou cuidar? Aí estraga o material, desperdiça o É material, verdade, é verdade. não é assíduo, não respeita, trata mal os clientes. O patrão, o que que faz? Não serve para trabalhar na minha empresa. Pois é. Vai embora. Aí a pessoa fica desempregada, cai na miséria. A culpa é de quem? É do patrão? É do Imagina. Não, não. Essa semana eu estava vendo um programa aí na Globo News falando sobre esse pessoal que está arrumando emprego agora, nesse período, né? Que aparecem muitas vagas. Só quer trabalhar agora, né? Estava falando, né? Que muita gente que entra em cargo temporário, passado o Natal, Ano Novo, tem chance até de ser efetivado. Tem. Que a pessoa começa a trabalhar e fica sem isso, né? E o patrão depois diz, não, vou ficar com esse funcionário. É verdade. Bom, é certo que se você contrata, às vezes, 10, 6 você demite depois, mas fica com os 3 ou 4. Então, ele estava entrevistando algumas rapazes, moças, né? E tinham conseguido um emprego temporário. E o pessoal falando com uma satisfação, né? Porque muitos estavam desempregados há muito tempo e conseguiram vaga em loja, vendedor, isso, aquilo, outro. Aí tinha um rapaz trabalhando numa loja como vendedor. Aí ele falou, não, a minha profissão é de vendedor, mas depois da pandemia, eu não consegui emprego, eu consegui um ou outro empreguinho, mas logo fui trabalhando em outras coisas, que eu não podia ficar desempregado. Mas não era aquilo que eu gostava. Eu sempre gostei de ser vendedor de loja, roupa masculina, né? Então, aí eu consegui essa semana um emprego numa loja de roupas masculinas lá nos Ele ficava todo contente, né? Arrumando as roupas no cabide. Chegou um cliente, você via pela conversa dele que ele era realmente um vendedor, né? Agradando o cliente, você olha aqui, não sei o quê, fazendo aquela coisa, um entusiasmo, uma felicidade. Que bom, vai se dar bem, né? Não tem que ser assim. Ele está precisando. Aí tinha outro trabalhando numa loja, tipo loja vende produto de tudo quanto é tipo, né? E ele arrumando as prateleiras, sorrindo, e dizendo, eu estou organizando aqui a sessão, bem bonitinha, bem organizadinha, porque eu quero ficar na empresa. E ele arrumando tudo bonitinho, sabe? As prateleiras com os produtos. E o gerente falou, não, eu contratei esses rapazes, mas eles são muito bons. Quem sabe a gente possa ficar com eles depois. Que bom. Não, é isso aí. Agora, se você chega no emprego, precisa trabalhar, chega de cara amarrada, tratando todo mundo mal, fazendo serviço de qualquer maneira, se você for mandar embora e ficar na miséria, a culpa é de quem? Fatalmente vai, né? Então é isso aqui. As pessoas que caem na miséria por sua culpa também têm responsabilidade perante a sociedade. Tem responsabilidade. Né? Por quê? Ora, se você arruma um emprego, procure fazer o melhor. É o melhor que você tem que fazer. Né? E não ficar aí depois perde o emprego, aquele miserável mandou embora.
Mas vai olhar como é que trabalhava. Eu fazia muitas vezes, eu fazia por outros. Aí diz aqui, o convite de Jesus é sempre olharmos para a humanidade como uma grande família, como irmãos que devem cooperar mutuamente para o bem geral, sem jamais olvidar as responsabilidades de cada um. Tá? Então, temos que olhar a todos como irmãos e devemos cooperar mutuamente uns dos outros para o bem geral. Porque o planeta vai avançando, vai melhorando, vai progredindo, conforme aquela humanidade cresce. E se todos se conscientizarem das suas responsabilidades, fazendo cada um a sua parte, esse progresso vai ser mais acelerado. O bem-estar vai chegar para todos nós mais rapidamente. Aí aqui tem outro texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 14. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Então, ó, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, assim haja igualdade. Quer dizer, quem tem mais deve ajudar quem tem menos. E quando você precisar, quem tem vai te ajudar também. Vai te ajudar também. É assim. Você ajuda aqueles que necessitam, e quando você precisar, os que têm vão ajudar você também. No capítulo 9 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata da lei de igualdade, Allan Kardec propõe aos espíritos questões sobre igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e miséria, igualdade dos direitos humanos do homem e da mulher, isso aqui é muito importante, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. Vamos relacionar a vida de Paulo de Tarso com a lei de igualdade, no item que se refere à igualdade dos direitos do homem e da mulher. Porque muita gente acusa, muitos historiadores acusam Paulo de ser o responsável pela mulher ter sido tão desvalorizada ao longo dos séculos. Muitos colocam essa culpa em Paulo, tá? Esquecendo de verem o contexto da coisa. Naquela época, esquece Paulo, a mulher tinha valor? Era da sociedade da época. De jeito nenhum. Era da sociedade da época. Nossa, cada coisa. Então, vamos ver se isso é verdade. No livro Pão Nosso, ou quem tiver as cartas de Paulo, o benfeitor Emmanuel dita ao médium Francisco Cândido Xavier, comentário titulado O Evangelho e a Mulher, que inicia com a citação de Paulo da Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 28. Então, o meu aqui é o Pão Nosso, tá? Mas pode ser Cartas de Paulo, volume 6, página 428. Então, no capítulo 93, no Pão Nosso, e no Cartas de Paulo, volume 6, é página 428. O Evangelho e a Mulher. Ele começa com uma citação da Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 28, que diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha, pela época, essa frase aqui é uma frase bastante progressista. Olha só, assim devem os maridos
amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Ora, todos nós queremos nos preservar, não queremos? Todos nós queremos não sofrer nenhum tipo de agressão. Com certeza. Vamos dizer assim, a lei qual é o nome não é de prevenção, não. A lei de sobrevivência talvez seja a lei mais forte para o homem. Conservação. De conservação, isso, obrigado. Conservação. A lei de conservação talvez seja mais forte no indivíduo, né? Porque ela é natural. Ela é natural. É um instinto. Conservação. Instinto. Eu tenho que me proteger. É a lei de conservação. Tá? Então, essa lei de conservação, vou até escrever aqui, lei de conservação. Essa lei de conservação, ela é natural, não só no homem, mas nos animais também. Né? Dos homens e dos animais. É a lei de conservação. Então, ele diz o quê? Que o marido deve amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Se eu tenho como a lei, para mim, mais forte e poderosa, como a lei de conservação, que é me proteger de qualquer mal, e quando eu falo me proteger de qualquer mal, eu estou pensando no meu corpo, não é? Meu corpo. Claro. Templo do meu espírito. Então ele diz, ame a sua mulher como a seu próprio corpo. E se eu quero bem-estar para o meu corpo, porque eu sei que se meu corpo ficar doente, eu vou sofrer, ele está comparando a isso. O que você quer para o seu corpo, o bem-estar, você tem que ter para a sua mulher. Amar o seu corpo, que é lei de conservação, lei da vida. Isso você tem que repassar para a sua mulher. Me diga, eu não é progressista essa frase? Claro que é. Claro que é. Meu Deus. Ele diz, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque se eu me amo e quero me proteger, porque eu quero viver, eu quero, né, me livrar de qualquer mal, amar a mulher, cuidar da mulher como cuidar de si mesmo. Isso é altamente progressista, gente. E foi a carta que ele escreveu para os Efésios. Isso é progressista. Então, como é que você vai dizer que ele não teve preocupação com a mulher? Isso é altamente progressista. Aí ele diz aqui, Emmanuel, interpretando esse versículo de Paulo. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Aquilo que eu disse para vocês, né? Ao longo da história, Paulo foi muitas vezes acusado disso, de ser muito severo para com as mulheres. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras e, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Então, muita gente criticou, mas poucos, como diz Emmanuel, repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher, que naquela época a mulher não tinha valor nenhum. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça
nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas, em matéria de fé religiosa, quais o judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. Só um instantinho, tá? Nesse particular. Agora eu vou voltar aqui para o Paulo. Então ele está dizendo, Jesus, toda vez que falava da mulher, quer ver um exemplo da valorização da mulher? Quando Jesus, depois da sua morte, a quem ele aparece a primeira vez? Uma mulher. Mulher. Muito bem, não ter aparecido para Madalena. Ele poderia não ter aparecido. Mas ele se revelou para quem? Para uma. Entendeu? Madalena. Várias outras vezes, lá no poço da Samaritana. Ninguém gostava da Samaritana. Somente, né, não gostava dos samaritanos, muito menos das mulheres. E o que ele faz? Ele senta lá e conversa tranquilamente com uma samaritana, com uma mulher, de igual para igual. Ela diz que tem muitos. Ele diz a ela diz assim: esse homem que vive comigo não é meu marido. Ele diz: eu sei que ele não é seu marido. Né? Porque ela já tinha tido outros maridos. Ele a criticou? Não. Ele disse: eu sei que ele não é o seu marido, que você já teve outros maridos. Mas continuou com ela. A mulher adúltera. O que ele diz? Para quem não tem pecado. Atire a primeira pedra. Ó. Ele. Entendeu? E sempre ali valorizando as mulheres. É lógico. Uma questão de interpretação. Que ele não poderia. As pessoas não entendem que havia um tempo, havia um contexto. É a mesma coisa sobre a escravidão. Poxa, por que Jesus não pregou abertamente contra a escravidão? Jesus não subiu a montanha e disse assim: todos os homens devem libertar seus escravos, porque ter escravo é um crime. A sociedade vivia aquilo, era uma prática natural da sociedade. Era preciso dar ao tempo para as pessoas compreenderem o porquê nós não devemos ter escravos. Então, se ele obrigasse as pessoas a libertar seus... obrigasse, a lição não estaria aprendida. Eu libertei os escravos porque ele mandou. Não porque eu entendi. Não porque eu entendi que eu não devo ter escravos. Entendeu? Então é aquela coisa. É preciso que você interiorize a lição. Senão fica aquela coisa. Ele mandou, eu fiz. Você concordou? Não. Mas ele mandou, eu fiz. Não aprendeu a lição. Então, era preciso, ele não poderia chegar e falar sobre a liberdade feminina como hoje as pessoas pregam por aí. Não tinha falar sobre isso assim. Era se valorizando, mostrando, né? Tanto, tem um livro, né? Eu vou ver depois, chamado As Mulheres do Evangelho. Grandes trabalhos foram feitos pelas mulheres no Evangelho. Grandes trabalhos. Paulo teve, entre suas auxiliares, várias mulheres. Várias mulheres ajudaram ele. Tá? Aquela que vivia no deserto era Áquila e Prisca. Na realidade, o nome dela é Priscila. Prisca foi bastarda, uma das discípulas de Jesus. Blandina também, que vem a fundar, vem a criar o primeiro grupo de evangelização infantil. Mônica do Espírito de Meimei. Várias mulheres. Ele foi preso aonde? Na casa de um casal onde essa mulher
o recebia na casa com o marido e ela era uma grande trabalhadora do evangelho. Quando Paulo foi preso, esse casal foi preso, essa mulher foi presa. Várias mulheres trabalharam junto com Paulo, ajudando a ele. Verdade, verdade. Entendeu? E Jesus também. Maria de Cusa, Madalena, Maria de Nazaré e várias outras mulheres trabalhavam divulgando o evangelho com Jesus. Maria de Marcos, que ofereceu a casa para Jesus, fazia a última ceia. Por que ele não pediu para fazer a última ceia na casa de um homem? Foi na casa da mãe de... Das mulheres, né? Isso aí, valorizando. Entendeu? Então, as pessoas têm que compreender que existe um tempo e que você não pode avançar sobre aquele tempo. Você tem que respeitar aquilo. Você tem que entrar dentro daquele contexto e compreender como as coisas caminhavam. E dentro daquela sociedade, você vai colocando, vai semeando. Jesus caminhava pelas estradas, e nos grupos que ele caminhava, iam mulheres. E nunca seguiram um outro, mas seguiram Cristo. Não são os 12 discípulos que iam com Jesus. Iam várias famílias, mulheres, iam caminhando junto dele lá. Eram grupos grandes. Ele ia arrastando já pessoas. Muitas mulheres com seus filhos iam junto com ele, caminhando. O que Paulo faz é que eu não estou com o caderno aqui. Quando ele diz assim, não, eu vou pegar um trecho aqui, eu acho muito interessante, já que a gente está falando disso, está nesse livro aqui. Ó. Quando Paulo vai dizer assim, peraí, deixa eu ver aqui no início. Está lá na primeira carta aos Coríntios. Tá, quem quiser anota e depois vai dar uma olhadinha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5 da primeira carta aos Coríntios. Quando Paulo diz assim, acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher cristã nas viagens, a exemplo dos outros apóstolos e os irmãos do Senhor e de Cefas? Olha o que ele está dizendo. Isso aí foi bem malícia. Não falou de esposa, não. Ele falou, Não falou de esposa. Temos direito de deixar que nos acompanhe, olha só, uma mulher cristã nas viagens, a exemplo de outros apóstolos e os irmãos do Senhor de Cefas, porque Cefas é Pedro. Pedro era casado. A mulher de Pedro acompanhava Pedro. Servas. Nesses grupos que eles iam viajando. Era Cefas, né? Pedro, Olha, dele, Cefas. A mulher de Pedro e os filhos de Pedro iam junto com Jesus. acompanhar. E ele diz assim, ele fala, acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher cristã nas viagens, a exemplo dos outros apóstolos, como os outros apóstolos levam mulheres, e os irmãos do Senhor e de Cefas? Por que eu não posso levar uma mulher cristã comigo? Como Pedro leva a esposa e os outros apóstolos levam também. Se ela é uma mulher cristã, Cristã, né? ele não falou. Direita, quer dizer uma mulher direita. Pode ser esposa. Pode não ser esposa. Pode ser um homem que se apaixona por uma mulher, não são casados, vivem juntos, mas se amam, vivem uma vida cristã. Entendeu? Porque tem tanta gente que é casado de papel E passado. não é feliz, não é. Não tem verdade. cristã. Diz que o casamento, o papel passado, dá você torna aquele casamento o casamento cristão. Se fosse assim, os feminicídios não existiriam. Nossa, teria descrito divórcio. Faltas de respeito, entendeu? Ele diz uma mulher cristã. Por que ele falou uma mulher cristã? Porque ele é cristão. Uma mulher que comunga Que acompanha dos mesmos pensamentos que eu. Somos cristãos.
por que que essa mulher está em pecado? Só porque ela dorme comigo? E daí? Se o nosso relacionamento é na base do amor, Ó, por que nós estamos em pecado? Nós estamos em pecado. Vivemos um relacionamento cristão. Acabou. Entendeu? impactou qualquer. Isso aí, aí, ó, olha a colocação dele. Por que isso diminui a criatura? Não diminui. O casamento não está baseado numa cerimônia no papel, e sim na união das almas. União das almas, Perfeito. não é? Então, ele é perfeito nisso. E aí, continuando, já para a gente encerrar, que só tem um. Deixa o livro aí do. Põe o nosso, tá, gente? Não fecha, não, que a gente vai voltar nele. Aqui. Ele diz aqui: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo, né? Quem ama a esposa a si mesmo ama. Emmanuel comenta: com Jesus começou o legítimo feminismo, né? Aí isso foi o que nós lemos aqui do Pão Nosso. Embaixo assim: os imortais, responde Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 817, são iguais perante Deus o homem e a mulher, homem e mulher, e têm os mesmos direitos. E aqui na 817, que está aqui no livro Paulo de Tarso e os Leis Morais, diz assim: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Apesar do Cristo não deixar nenhum mandamento exclusivo sobre o evangelho e a mulher, exemplificou a igualdade do direito masculino e feminino numa sociedade predominantemente machista. Naquela época, a sociedade era predominantemente machista, onde a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro, inaugurando nova era para as esperanças femininas. Novamente, a mulher do livro Pão Nosso. Aí a gente vai voltar para o Pão Nosso, para o último parágrafo que a gente não leu. Tá? Para o último parágrafo que a gente não leu. Está aqui, no Cartas de Paulo, deve ser página 429, ou finalzinho da 428. Ele diz aqui, ó: o Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até os instantes extremos, porque quando ele está sendo levado para a crucificação, eu estou no Pão Nosso, tá? O Cartas... Nosso. Não, eu vou no Cartas de Ok. lá no último parágrafo. Quando ele está sendo levado para a cruz, quem é que ficou acompanhando todo o martírio dele até a cruz? Foram as mulheres. E João. João, o resto tudo, ó. Era a mãe dele, era a Maria de Marcos, era a Madalena, era a Verônica, aquela do botou pano no rosto dele, era a irmã de Maria de Nazaré, tá? Eram as mulheres, eram as 4 ou 5 mulheres que fazem toda a Via Crucis até o alto do morro. Junto com ele. E João, ao lado de Maria. Ele vai levando, e as mulheres vão acompanhando todo aquele martírio. Os amigos, todos fugiram, os discípulos. Horrível, né? O Lucas ainda foi E quando ele chega lá em cima, são as mulheres que assistem ele ser pregado na cruz e a morte dele. E o único discípulo é João, um garoto. Então, olha o valor das mulheres, olha a coragem das mulheres. Pois é. E elas estavam ali chorando, clamando por ele, sem medo de serem presas. Sem medo de serem presas. Porque um soldado podia dizer: ah, vocês são discípulos dele? Então vou prender vocês. Elas estavam ali, ao pé da cruz, chorando, se expondo à frente de todos, sem medo de serem presas e martirizadas. Foram as mulheres que estiveram com Cristo até o último momento da vida dele. Gente, peraí. Cheguei a arrepiar aqui. Foram as mulheres. Ai, meu Deus. Estavam todos escondidos atrás de uma porta. De Pedro
a Mateus, todos eles. Só João estava ali. E as mulheres. Então, ele diz aqui, Das né? mulheres. O Evangelho inaugura uma nova era para as esperanças femininas. Nele vimos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele, e confiando à mulher responsabilidades. E ele sabia que as mulheres teriam. E quando Paulo vai conhecer, vai procurar se aprofundar na vida de Jesus, a quem ele busca? Maria, a mãe. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso, porque fica se repetindo muito isso. Ah, que Paulo tratou as mulheres assim, tratou as mulheres assado. Mas ele, nós vamos observar, depois eu vou buscar para a semana que vem, tem uma parte, tem uma obra aí que fala das mulheres que foram importantes na vida de Paulo e das mulheres de evangelho que tanto fizeram. Olha a Maria de Cusa, quando morreu na fogueira, porque ela se recusou a renegar o Cristo. Olha a Lívia, a esposa do senador Pupilépolis, que morreu na arena pelo Cristo. Né? Então, a gente tem que ver que nós não podemos cobrar dos discípulos de Jesus uma defesa mais enfática, como nós temos hoje, sobre as mulheres, esse movimento feminista daquela época, porque nós temos de respeitar a sociedade daquela época. Nós não podemos julgar a sociedade com conhecimento e o olhar de hoje. Não dá, né? Não dá. Você tem que se inserir naquela sociedade para entender como é que a sociedade funcionava. E dentro daquela sociedade a gente vai perceber que Jesus, que Paulo de Tarso e muitos outros deram valor à mulher, sim. Tiveram essas mulheres como companheiras, irmãs dentro do Evangelho. Tá? Então, a gente tem que ver isso. Vamos colocar a data, que semana que vem a gente vai começar nesse trecho aqui. Ó. Como fiel apóstolo de Jesus, dia 9, né? 9/12. Como fiel apóstolo de Jesus, Paulo de Tarso não poderia agir e pregar contrário ao mestre. 9/12/23. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Estou assim, muito feliz com esse texto e tudo, olha, maravilhoso. Quanto tempo que ele estava ali esperando. Apesar que nós pegamos algumas coisas, mas não muito, né? Chegou a hora dele agora, né? Chegou a hora dele, da gente trabalhar. Então, a gente tem que ver isso, né? A gente tem que entender Realmente. que tudo... Interpretando mal, eles interpretavam mal, né? Eles faziam e aconteciam, e a mulher, coitada, ainda quando queriam matar, se livrar, faziam um buraco, deixava a cabeça ali e batia. Umas coisas horríveis, inimagináveis para nós. Né? Então, a gente tem que entender isso. Tudo tem seu tempo e a gente precisa respeitar esse tempo. Mas as ideias foram colocadas. As mulheres não foram esquecidas por Jesus e pelos discípulos. Né? E Paulo não foi responsável pela condenação da mulher, pelo sofrimento da mulher ao longo do... Não! Ele exaltou a mulher e mostrou o valor dela para o homem, quando ele diz que o homem tem que amar a mulher como ao seu próprio corpo. Quer dizer, é um semelhante, é igual a ele.
né? E da mesma maneira que ele se ama e se respeita, ele tem que amar e respeitar a sua companheira, quem está ali ao lado dele, né? Então, gente, isso é uma frase altamente progressista. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Como também, né, sempre olhando o tempo de cada personagem, né? A gente tem que respeitar o tempo de cada. Eram progressistas, sim, né? Mas, por exemplo, o que gerou polêmica de Paulo foi quando disse que a mulher devia se submeter ao homem. Mas é porque as regras sociais era essa. Naquela época. Deveria haver o respeito da condição como mulher da decisão do homem, isso tudo. E isso foi suficiente para colocar ele como contra a mulher, de discriminador da mulher, e não interpretaram direito Exatamente. o que ele falou na época dele. Naquele contexto social daquela época. Mas ele nunca falou em repudiar a mulher, em maltratar a mulher. Muito pelo contrário, que o homem respeitasse a sua mulher, cuidasse da sua mulher. Então, a gente não pode querer, há 2.000 anos atrás, que a gente veja isso hoje, da mesma forma, né? A gente tem que entender o contexto de uma época, senão fica complicado, né? Bem, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. Daqui a 6 horas nós teremos nossa reunião de radiação para os nossos irmãos encarnados e agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de rever tudo isso, né? De chamar atenção para isso, porque são conceitos, quando a gente estudou hoje, né, da lei de igualdade, que até hoje, a gente não vê isso acontecer, como nós falamos aqui, né? Até hoje, gente. Quanta coisa que já poderia nem mais existir. Me veio à cabeça agora uma questão em relação à lei de igualdade, que hoje o tema, né, pelos governantes mais importantes do mundo, não vou dizer nome, não precisa falar, mas é bater na questão da desigualdade, porque se existe agressão também à natureza, é fruto da desigualdade, porque às vezes a pessoa tem que cortar lenha, fazer carvão para poder sobreviver. Devido a essa desigualdade, a agressão à natureza. à natureza. Então, hoje o tema desigualdade é premente, porque não tem como a humanidade progredir sem esse tema estar em questão. Evoluir, né? Evoluir esse pensamento também, né? Exatamente. Exatamente. Muitas pessoas são, como você falou, agridem a natureza porque é a questão da sobrevivência. E outros agridem a ganância mesmo, que a gente sabe que é para poder construir condomínios, lucrar, desmatar para poder vender a madeira. Mas tem muita coisa que é feita também destrutiva na natureza como forma de sobrevivência, que é a única maneira. O cara tem. Você não vê o que está acontecendo em Maceió? Eu sei. Meu neto está morando lá. Terrível! Vários bairros vão uma coisa assim, que foram tirando, ganhando dinheiro, aquilo, né? E agora chegou. Vários bairros vão. Vila Navalha, aquela vez. E essa também situação aí de Maceió é o retrato da corrupção, porque toda a justiça foi comprada pela Braskem, todo o Ministério Público Federal foi comprado, prefeito, todas as autoridades, delegados. Está tudo submetido a um regime de corrupção. Então, é um retrato falado da questão real da corrupção no Brasil. Quantas consequências estão gerando, né? Não só o risco das pessoas perderem suas casas, inclusive desastre ecológico, porque a lagoa vai receber sal terrível que vai matar toda a vida dentro da lagoa. Olha que então, uma ação faz uma loucura dessa, uma ação errada. Então, a gente tem que falar sobre isso. Você vê que tema atual, né?
Kardec já falava da desigualdade social, Super Jesus atual. já falava da desigualdade social. Então, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui, lembrando, amanhã, 15h30, tá? Eu espero contar com a presença de vocês, porque nós vamos falar sobre reconciliação. Vou mandar o link à noite para todos vocês, divulguem, mandem o link para os seus amigos, porque esse tema reconciliação, nesse período natalino, né, faz muito bem a todos nós. Vamos nos reconciliar com os nossos adversários e reconciliar conosco também. Vamos nos reconciliar conosco. Então, amanhã, 15h30, estaremos aqui, pronto para mais um ensinamento, com certeza vai nos trazer coisas muito importantes. Então, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui com esses amigos queridos, conversando um pouco mais desses temas tão importantes. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Daqui a pouco a gente se... não, agora só segunda-feira, o estudo do Livro dos Espíritos, né? E daqui a pouco a gente tem a nossa radiação. Então eu vou dar uma paradinha aqui na gravação.